Fala pessoal, vou falar para vocês sobre posicionamento relativo, tá? Com o GNSS. Então, tem um posicionamento relativo, tá? Com o GNSS, ou simplesmente levantamento GNSS, utilizando o método relativo. Lembrando que esse método relativo, ele pode ser estático, rápido, semi-cinemático. Vou colocar aqui stop and go. Pode ser o que? Cinemático, tá? Aqui, ó, posicionamento relativo cinemático poderia entrar também, olha só, como PPK, tá? Porque nestes métodos aqui de posicionamento com GNSS, tá? Eles são, vou colocar aqui, ó, pós-processado. São métodos que eu realizo a coleta em campo nos receptores, descarrego os dados para o computador e utilizando um software de processamento de dados GPS, tá, GNSS, eu determino as coordenadas dos pontos de interesse, tá? Então, aos poucos eu vou fazendo um videozinho aí de cada método desse daqui. Eu vou falar um pouco sobre o método estático. Você fica aqui, olha só, coletando as observáveis pelo menos, tá, 20 minutos, tá? Então tem que ser mais de 20 minutos, porque se eu colocar aqui coletar dados até 20 minutos, eu caio nesse estático rápido aqui, tá certo? Então o que que eu tenho? Eu tenho todos esses métodos aqui exigem pelo menos 2 receptores, tá? Então pelo menos 2 receptores, um na base e o outro rover ou móvel. Então vamos lá, eu tenho aqui a superfície física do terreno, tá? E eu vou colocar aqui as estações base e rover. Detalhe, eu não tenho comunicação entre os receptores, tá certo? Não tenho, não preciso de um link de comunicação, porque o posicionamento não é em tempo real, é pós-processado. Então, vamos supor aqui, ó, ponto A, que eu vou chamar de base, e um ponto B, rover ou móvel, tá? Só que o que acontece? Ele vai ficar parado porque é estático e vai ficar por um período maior aí, superior a 20 minutos. Então, o que eu coloco? Estaciono aqui o meu receptor GNSS, tem que medir a altura do equipamento, tá? Para poder fazer a redução para determinação das coordenadas do ponto topográfico. Então é necessário que se realize a medição da altura da antena, que pode ser inclinada ou na vertical. Escolher o tipo de antena, enfim. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os satélites. E esses satélites, olha só, eu tenho um receptor base e um receptor rover. Esse receptor base, olha só, eu conheço as coordenadas, tá? Você determinou a priori, ou simplesmente você fica com esse receptor base aqui estacionado, coletando as informações, e você percorre o imóvel, fica até 20 minutos, fica tipo 21 pontos, em 21 minutos em cada ponto, ou até 15 minutos,
Mas aqui eu estou ficando estático, tá? Então essa estação aqui, por exemplo, poderia ser uma estação da RBMC, tá? Poderia ser uma estação da RIBAC. E você tem essa estação móvel que está estática e poderia estar na sua área de interesse. Então você vai ligar, se for uma estação da RBMC, já está lá coletando dados a cada 15, a taxa de 15 segundos. Se for uma estação base sua, você pode estabelecer lá de 1 em 1 segundo, 5 em 5 segundos, 10 em 10 segundos a taxa de coleta. Se eu for processar essa estação aqui em relação à estação da RBMC, se essa estação estiver, por exemplo, coletando a cada 5 segundos, da RBMC coleta a cada 15 segundos. Quem vai mandar na história é a RBMC. Então, o processamento será realizado com épocas de 15 em 15 segundos, tá certo? Então, tem aqui, olha só, está sendo rastreado simultaneamente. A coleta tem que ser o que? Simultâneo. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, a coleta, eu ligo esse receptor, por exemplo, se fosse o receptor, eu liguei às 14 horas, 0 minuto e 0 segundos. Aqui eu liguei às 14 horas, 0,5 minutos e 0 segundo. O processamento aqui será realizado a partir dessa época aqui, ó, desse início. Por quê? De 14 horas até as 14h05 eu não tinha dados de coleta simultânea, que a coleta tem que ser simultânea, tá certo? E aí, o que acontece? Eu fiquei aqui até as 14, até as 15 horas. Eu coletei até as 15 horas, tá? Então você vai descarregar depois, terminei, desliguei os dois equipamentos. Eu vou ter um arquivo da base, arquivos, e um arquivo do rover. Arquivos, olha só, brutos, que você poderá converter para Hynix, tá? Pode ser, você pode converter ou não. Então tem dado da base e do rover. Esses dados Hynix aqui, os dados brutos, eu vou ter um arquivo de observação, arquivo de navegação do GPS, do GLONASS, por exemplo, se for GNSS, tá? E aí, olha só, você pega, importa o que? No software de pós-processamento. Tá? Você vai ter que estabelecer aqui a base, coordenada conhecida, base, aqui, ponto A, e aqui, ponto B, rover. Então eu conheço aqui, olha só, eu conheço x, y, z, coordenadas cartesianas geocêntricas no referencial, por exemplo, Sirgas 2000. Você vai realizar o processamento do vetor linha de base. Então, o que acontece? Vai realizar o processamento aqui dos observáveis, GNSS, tá? E no processamento vai retornar o que? Um vetor linha de base. Ó. Vamos retornar esse vetor linha de base, tá? Ou linha de base, simplesmente, vetor linha de base. Vou ter delta x, delta y, delta z. Agora, olha só. Delta x o que? De A para B. Delta y de A para B. Delta z de A para B. Então, eu tenho delta x de A para B vai ser o que? X de B menos x de A. Como eu conheço a coordenada do ponto A, olha só, eu conheço porque é minha base, eu consigo determinar de B. X de B vai ser igual ao que? X de A mais o delta x de A para B. Delta y de A para B é igual ao que? Y de B menos o y de A. Implica o que? Y de B vai ser igual a y de A mais o delta y de A para B. Delta z de A para B, vetor linha de base, ou simplesmente linha de base ou baseline,
tem que Z de B menos Z de A, que implica o que? Z de B vai ser o que? Z de A mais o delta Z de A para B. Então, no final das contas, olha só, eu tenho que as coordenadas cartesianas geocêntricas do ponto B. E aí, pessoal, você converte o que? X, Y, Z para latitude, longitude e altitude elipsoidal. Se eu associar aqui o MapGeol 2015, por exemplo, eu consigo determinar o que? O Hzão, tá? Que é a altitude ortométrica. Mas daqui o programa também calcula o que? As coordenadas planas, tá? UTM. Então, N, e aqui eu tenho o que? O Hzão convertido para cá. Eu calculei a ondulação geoidal. Então, no final das contas, o que eu tenho são o que? As coordenadas, eu posso ter aqui, ó, latitude, longitude, altitude elipsoidal ou ortométrico. Tenho que N, E e H. Qual o referencial? Sirgas 2000. Tá certo? Que é o referencial que a gente oficial, que a gente tem que empregar. Aí você fala assim, pô, mas as efemérides precisas estão no referencial WGS84. As coordenadas seriam determinadas no WGS84. Tá, beleza, mas a gente não tem parâmetro de transformação do WGS84 para Sirgas 2000. Eles são, pode se considerar compatíveis, tá? A nível centimétrico. Então, tá tranquilo. Então, as coordenadas aqui, tá? Você determina em Sirgas 2000. Então, posicionamento relativo estático. Repare que eu determinei um vetor linha de base, mas se eu utilizasse duas estações de referência, tá? Eu teria o que? Dois vetores chegando aqui no meu ponto de interesse e eu poderia realizar um ajustamento de observações e determinar as coordenadas do ponto de interesse com uma maior confiabilidade. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.